Desde que a vida deixou o ambiente aquático e se transferiu para o ambiente terrestre, lá no período siluriano, já transcorreram 400 milhões de anos. E durante todo esse tempo, a vida evoluiu no ambiente terrestre, nas florestas, nas relvas, nas montanhas, nos desertos, nos pântanos, nos lugares frios, etc. Ou seja, durante todo esse tempo, a vida evoluiu em ambientes. Esses ambientes produziam estímulos visuais, auditivos, olfativos, gustativos e táteis. A vida evoluiu reagindo aos estímulos produzidos pelos ambientes. E na medida em que isso ia acontecendo, as diferentes espécies iam construindo o seu respectivo psiquismo. O psiquismo das espécies foi construído com estímulos produzidos pelos ambientes. Depois de 400 milhões de anos fazendo isso, nesse esquema, não dá para separar o psiquismo do ambiente. Não dá para separar o psiquismo do estímulo. Depois de um processo interativo que durou 400 milhões de anos, o ambiente, os estímulos e o psiquismo resultante passaram a compor uma unidade inseparável. Ou seja, para existir psiquismo, é necessário que exista estímulo. E para existir estímulo, é necessário que exista ambiente. Entre todas as percepções, a percepção visual é a que mais contribuiu para a construção do psiquismo humano. Os biólogos e os neurofisiologistas sabem disso. E tem mais. De todas as percepções humanas, a percepção visual é a mais intelectual das percepções. Os filósofos sabem disso. O psiquismo de natureza mais elevada é produzido pela percepção visual. Portanto, entre todas as diferentes percepções, a percepção visual é a que estabelece uma relação mais profunda e interativa com a atividade intelectual. A percepção visual possui um status psíquico de nível superior. O pessoal que trabalha com inteligência emocional, como o neurocientista Joseph Ledoux, o psicólogo Daniel Goleman, esse pessoal já produziu um farto material apresentando evidências de que as emoções produzidas pelas percepções, em nível de cérebro límbico, sempre se intrometem nas atividades do neocórtex, onde opera a racionalidade. Ou seja, não existe raciocínio, reflexão, cognição, imaginação, que não seja acompanhado de emoções. Emoções fortes ou emoções fracas. Porém, na nossa atividade intelectual, sempre pinta uma emoção. Às vezes conscientes, às vezes inconscientes. E essas emoções são produzidas pela percepção, entre elas, a percepção visual, a percepção das cores. A presença da emoção nos processos da intelecção significa interação entre ambiente, cor e psiquismo. Além disso, ainda é preciso considerar toda a grande carga de psiquismo puramente endócrino,
produzido pela percepção visual, em especial a percepção das cores. Então, as cores produzem emoções que se misturam com os raciocínios e emoções propriamente puras, endócrinas. Se você é um profissional que trabalha com cores, se você é um arquiteto, designer de interiores, um web designer, decorador, paisagista, publicitário, psicólogo, psicoterapeuta, então, necessariamente, você tem que conhecer esse esquema interativo entre ambiente, cor e psiquismo. Você tem que conhecer a metafísica dos ambientes, a metafísica humana e a metafísica das cores. Se você não se dispuser a isso, então você não estará utilizando uma psicodinâmica das cores fundamentada em princípios de ciência. E nós sabemos, infelizmente, que os cursos atualmente oferecidos pelas universidades, tanto no Brasil quanto no mundo, eu tenho insistido nisso, se limitam a estudar quase que tão somente a função estética das cores e quase nada sobre a função psíquica das cores. Essa constatação incomoda, mas é verdade. Se não concordarmos com isso, nós estaremos tapando a luz do sol com peneira. Vocês não imaginam o número de estudantes, graduandos e mestrandos que regularmente me procuram para obter informações científicas sobre o efeito psíquico produzido pelas cores. E esse pessoal me procura depois de procurar essas informações científicas nas disciplinas do próprio curso e nos livros sobre cores, nas bibliotecas, sem encontrar nada. Essas informações verdadeiramente científicas sobre a função psíquica das cores, elas simplesmente não existem. Você duvida? Então faça você esse mesmo teste. Quer um exemplo? Se de fato você se aprofundar no conhecimento científico do efeito produzido pelas cores pastéis, por exemplo, então você vai ficar sabendo que essas cores, as cores pastéis, são gatilhos para a depressão psíquica. São gatilhos para os estados de melancolia, timidez e introversão. A situação fica ainda mais grave quando todos nós sabemos que essas cores, as cores pastéis, são cores amplamente utilizadas por arquitetos e outros profissionais. São as cores da moda. O ambiente em cores pastéis produz relaxamento emocional, frouxidão psíquica, tranquilidade. O problema é que esses estados psíquicos são precisamente as melhores condições, são os melhores contextos psíquicos para a depressão psíquica se instalar definitivamente no psiquismo da pessoa. Se você é arquiteto ou outro profissional, entre os seus clientes é possível que exista alguém depressivo, melancólico, com inércia existencial, com a vontade congelada. E vai que, para o ambiente desse seu cliente deprimido, você tenha escolhido cores pastéis. Já imaginou? Você escolhe as cores e depois vai embora. Quem vai interagir com as cores vai ser o seu cliente. É sobre ele que as cores vão atuar. Todos os dias, todas as semanas, todos os meses, o ano inteiro. Não dá para separar as cores nem do ambiente, nem do psiquismo, nem do seu cliente. Mas, para isso, é necessária uma psicodinâmica das cores fundamentada cientificamente. Infelizmente, esse não é o caso dessa psicodinâmica das cores que você aprendeu na universidade onde você estudou. Não é agradável falar isso, mas é preciso falar. Durante os mais de 25 anos que eu pesquisei os efeitos psíquicos das cores, eu descobri 5 grandes princípios científicos sobre as cores. O princípio físico das cores, o princípio quântico das cores, o princípio ontológico das cores, o princípio filogenético das cores, o princípio semiótico das cores.
antes de você ficar zangado comigo, antes de me obrigar a tomar cicuta, confira isso tudo que você acabou de ouvir aqui neste vídeo. Então, vamos lutar juntos por uma psicodinâmica das cores científica. Não sei quando, não sei onde, não sei como, mas eu gostaria muito de um encontro com vocês, com bastante tempo, para aprofundar esse assunto muito gostoso. Eu tenho certeza de que você acharia isso muito massa.